Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core com Visual Studio Code. Confira o curso completo de ASP.NET Core no portal macorati.net. Então nesta semana eu vou iniciar um novo tópico apresentando e criando uma ASP.NET Core Web API. O que vem a ser uma Web API? A ASP.NET Core Web API é um framework para a construção de serviços baseados em HTTP que podem ser acessados em diferentes aplicativos e em diferentes plataformas, como na web, no mobile, na nuvem, etc. Dessa forma, a Web API oferece serviços que podem ser consumidos por diversos tipos de clientes. E esses serviços geralmente são criados para acessar dados de serviços em aplicações web, aplicativos móveis e outros dispositivos externos. Ou então criar serviços RESTful, que é um estilo arquitetônico para aplicações em rede de hipermídia, ou então criar serviços da web que são leves, fáceis de manter e escalar e oferecem suporte a uma largura de banda limitada, e também criar um serviço HTTP simples que suporta XML, JSON e outros formatos de dados. O estilo de arquitetura da Web API ele é um estilo híbrido que é derivado dos estilos REST e RPC e é baseado em 4 pilares. Ele é orientado a recursos, não tem estado, possui o cache e suporta o sistema em camadas. E a ASP.NET Core Web API? Uma Web API ASP.NET Core nada mais é do que um controller que herda da classe controller, uma classe controller que herda da classe controller. E para criar um projeto ASP.NET Core usando a linha de comando, eu dou o comando .NET New Web API. E nessa aula eu vou criar uma Web API que vai expor serviços para gerenciar informações de usuários. Nós vamos usar o Entity Framework, usar o padrão repositório e usar o SQL Server. Todos os conceitos eu já mostrei em aulas anteriores. O que nós vamos fazer então vai ser definir uma Web API usando o Entity Framework, que ao receber uma requisição vai acessar um repositório que vai buscar informações num banco de dados SQL Server e retornar essas informações para um cliente que vai consumir essas informações, que depois nós vamos criar esse cliente, pode ser uma aplicação web, uma aplicação desktop, uma aplicação mobile, etc. Eu vou usar na criação a injeção de dependência e no repositório eu vou injetar o serviço do contexto do Entity Framework e no controller eu vou injetar o serviço do repositório. Dessa forma, nessa figura eu tenho uma representação da Web API que usa a injeção de dependência e, através do Entity Framework, usando o padrão repositório, acessa as informações e é consumida por diversos tipos de clientes. Então, as tarefas que nós vamos realizar nessa aula, eu vou criar um projeto ASP.NET Core usando a ferramenta de linha de comando e o Visual Studio Code chamada API Usuários. Eu vou acessar um banco de dados SQL Server que já existe e ele tem uma tabela usuários. Eu vou abrir aqui, ó. Eu tenho aqui um banco de dados. Esse banco de dados ele está num servidor remoto, tá? Eu tenho uma tabela usuários que tem essa estrutura, ó, um ID, um nome e senha. Ele já tem algumas informações. Então eu vou gerenciar essas informações usando os serviços que eu vou expor nessa Web API. É um banco de dados SQL Server que eu vou acessar usando o Entity Framework numa abordagem Database First. Então, para isso, eu vou criar um modelo de domínio para representar o meu usuário, uma classe de contexto que vai fazer a ponte entre o mapeamento das entidades e a tabela usando o Entity Framework. Vou registrar esse contexto e definir a string de conexão no arquivo app-settings para informar ao Entity Framework como ele tem que se conectar, em qual banco, com qual tabela. Depois eu vou implementar o padrão repositório, definindo a interface e a classe que vai implementar essa interface. Vou registrar o serviço do repositório e aí vou criar o controlador. Então é isso que vai ser feito nessa aula. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Não, agora não. Eu vou abrir aqui uma janela de linha de comando.
e eu vou me posicionar na pasta onde eu vou criar o projeto. Eu vou criar o projeto na pasta ASP.NCore 2. É a mesma pasta onde eu criei o projeto para tarefas. Então eu vou criar aqui, ó, API usuários, que vai ser a pasta que vai ter o mesmo nome do projeto. Vou entrar nessa pasta, vou dar um .NET New, só para recordar os comandos que eu tenho para criar os projetos. E eu vou usar aqui, ó, o template para criação da Web API. Então eu vou dar .NET New Web API. Ele vai criar nessa pasta onde eu estou localizado, ó, o projeto. Já posso abrir o projeto usando o Visual Studio Code. Você vai notar que esse projeto ele é mais simples que o projeto MVC. Deixa eu fechar essa janela. Ele tem a pasta controllers, ele tem a pasta www.root, tem o arquivo startup, o arquivo program, o arquivo app7.json. Basicamente é isso. Então vamos iniciar e eu vou criar uma pasta models aqui, ó. Vou clicar aqui no ícone New Folder e vou chamar models. E aqui eu vou clicar com o botão direito, New C# Class, vou chamar de usuário CS. Aqui você sabe que eu posso dar prop tab, mesmo estando no Visual Studio Code. Então aqui, ó, primeira propriedade, usuário ID. As demais eu vou copiar e colar para ganhar tempo. É uma classe que representa as informações dos meus usuários. O nome, a senha, o e-mail e um ID. Agora eu vou criar a classe de contexto. Vou dar New C# Class e vou chamar essa classe de usuário DB Context, CS. Nessa classe eu vou definir um construtor, eu dou setor tab. Aqui eu vou dar o nome. E aqui eu vou definir o meu contexto usando o DB Context Options e definir o DB7, que vai fazer o mapeamento. Então, para ganhar tempo, deixa eu recolher aqui. Naturalmente, essa classe aqui ela vai ter que herdar de DB Context e eu vou ter que referenciar o Entity Framework. Então, aqui eu defini o meu contexto e defini um DB7, uma propriedade DB7 que faz o mapeamento da minha entidade para a minha tabela usuários do banco de dados. Agora eu vou registrar esse contexto no arquivo startup. Para isso eu vou vir aqui em Services, vou dar add DB Context, usuário DB Context, vou dar aqui um Options, usar uma expressão lambda e aqui eu vou informar agora o provedor que eu vou acessar o banco de dados. Como eu vou acessar o SQL Server, eu vou dar um use SQL Server e já vou acessar o arquivo app7.json para obter a string de conexão. Então eu vou dar um configuration get connection string e aqui eu vou informar a string de conexão do meu banco de dados. Aqui eu tenho que referenciar o meu usuário DB Context, que está lá na pasta model, e o use SQL Server, que é do Entity Framework Core. Aqui o nome da string de conexão, eu vou chamar ela default connection. Eu vou fechar e agora eu vou lá no arquivo app7.json. Opa, errei aqui. Vou criar uma seção chamada connection strings. Aqui eu vou definir o nome da seção, onde eu vou definir a string de conexão, que eu vou chamar default connection, que é o nome que eu dei ali, e aqui eu vou colocar a minha string de conexão. Então aqui é importante que você coloque a string de conexão que você vai usar, não a que eu vou informar aqui, tá? Então depois eu vou colocar aqui e eu mostro. No arquivo startup eu registrei o contexto, informei o provedor e estou obtendo a string de conexão. Agora vou voltar ao meu projeto e eu vou definir o repositório. Para isso eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de repositório. E aqui eu vou definir uma interface que eu vou chamar de usuário repository.cs. Nessa interface eu vou definir os métodos que eu vou querer expor como um serviço na minha Web API. Então eu tenho que referenciar aqui o usuário, ele está lá na pasta models, e o enumerable, que é do System Collection Generics. Então definir
um método para incluir o usuário, para obter todos os usuários, para localizar um usuário pelo ID, para remover um usuário pelo ID e para atualizar um usuário. Agora eu vou definir a classe que vai implementar. Eu vou clicar com o botão direito, New C# Class. Eu vou chamar ela de usuário repository.cs. E essa classe ela vai herdar da minha interface e o usuário repositório. Você vai perceber que ele vai solicitar para mim implementar a interface. Eu vou já selecionar aqui Implemente Interface. Ele vai definir aqui a assinatura dos métodos que eu tenho que implementar. Agora, antes de implementar, eu vou fazer a injeção aqui no meu repositório do contexto do Entity Framework. Então, eu vou criar um construtor, vou dar setor tab, usuário repository, que é o nome do meu construtor. E aqui eu vou copiar e colar. Eu vou criar a instância do meu contexto, né? Então eu vou definir uma variável do tipo do meu contexto, que é, e aqui no construtor eu vou fazer a injeção do contexto. Tá aqui, ó, usuário dbContest, e estou obtendo no meu contexto. Então agora eu vou implementar cada um dos métodos. O método para adicionar o usuário. Eu sempre vou usar o meu contexto do Entity Framework, vou acessar a tabela usuários e vou adicionar o usuário. E vou dar o Save Changes para precisas informações. Para localizar, estou sendo bem sucinto aqui, tá? Para localizar, ele vai receber um ID. Aqui eu tenho que referenciar o link, ó. Então eu vou usar o contexto, acessar a tabela usuários, localizar o usuário pelo ID e retornar. Para retornar todos os usuários é bem simples. Eu uso o contexto, acesso os usuários e retorno uma relação de todos os usuários. Para remover um usuário pelo ID, eu vou localizar esse usuário pelo ID, vou remover essa entidade aqui do meu contexto e depois eu vou dar um Save Change. E finalmente, para atualizar, eu vou definir aqui, eu vou passar o usuário que eu quero atualizar, vou atualizar o contexto e vou persistir as informações. Então eu vou salvar tudo aqui, vou dar um Ctrl aspas simples para ele abrir uma janela de terminal aqui e vou dar um .NET Build para ver se não tem nenhum erro no meu código, porque nós já fizemos muita coisa, ó. 0 avisos, 0 erros. Então nessa aula eu vou terminar aqui e na semana que vem eu vou fazer a implementação do controlador, onde nós vamos definir os métodos, usar o nosso repositório e expor os serviços para gerenciar os usuários. Até a semana que vem.